É muito comum a gente conversa com amigos, até pacientes, doutor, mas tem uma mulher ali fora e tal, eu achava que o senhor era só médico de homem, e o que que aquela mulher está fazendo ali fora? E aí, às vezes, algumas pacientes que vão falam assim, poxa, a minha nefrologista ou a minha clínica, a minha ginecologista me encaminhou para você, eu nunca nem imaginei que o urologista tratava de mulher. E, na verdade, nessas situações, quando a coisa vai necessitando muito do especialista, porque, por exemplo, a infecção urinária básica, o próprio pronto-socorro, o médico do pronto-socorro trata, às vezes o clínico ali trata, mas quando vai se tornando uma complicação, porque às vezes essa infecção pode ser desencadeada por causa de um cálculo renal ou de alguma alteração na formação da via urinária, aí ela tem que ir para o especialista, e esse especialista é o urologista. Até que a gente estava batendo um papo antes aqui com relação a algumas coisas de, por exemplo, incontinência urinária. Quem vai fazer o estudo urodinâmico da paciente é o próprio urologista, vai avaliar, porque a incontinência a gente tem, já pulando assim um pouco para alguns ganchos de doenças e sintomas mesmo, a gente tem uma situação de que a incontinência urinária por esforço, que é a pessoa que às vezes já teve uma alteração hormonal e já teve várias gestações e aquilo levou, a grosso modo falando, a bexiga arriada, uma leve arriadinha na bexiga. E aí ela tosse, espirra, pega um peso, ela perde um pouco de urina. E a gente tem uma outra situação, que é a situação de que abrir uma torneira já dá vontade de sair correndo para fazer xixi, que é uma bexiga às vezes hiperativa. A pessoa que tomou 100 ml de água, ela tomou um pouquinho de água e já dá vontade de fazer xixi. Ela não consegue ter reservatório para beber água e ter um conforto de um tempo ali para ela até encontrar um banheiro ou fazer alguma coisa. Ela rapidamente ela fica com aquela urgência, ela fica com aquele desconforto. Então, isso também o urologista trata. Então, essas situações que são comuns em mulheres e em homens também, né? As incontinências, as infecções. Esse é Perfeito. um dos tópicos. Tô com uma pauta que ele até perguntou, Aline, o que a gente vai falar? Eu falei, nossa, doutor, porque a especialidade trata muita coisa. Aí a gente falou de... Pode falar. Mas o dos homens, os homens sabem. A maioria das pessoas sabe. Ah, não, é o médico do homem, ele vai no urologista. A mulher é que as pessoas às vezes não sabem. Realmente, esse conhecimento é muito importante. A gente estava aqui nos bastidores e eu falei, ó, a minha nefro me encaminhou. E aí, no primeiro instante, eu falei, ué, um urologista, né? Vamos ver. Ela, não, Aline, realmente foge aqui do meu controle, porque aí a gente pode entrar aí também nesse assunto, né? A especialidade de nefrologia se confunde um pouquinho com o urologista, é isso mesmo? Isso. Na verdade, como os dois tratam de parte urinária, rim, bexiga, o nefrologista ele acaba sendo para tratamentos mais clínicos. Então, se você tem uma alteração na sua função renal por causa de uma diabetes, de uma pressão alta, ou de alguma síndrome que a gente desenvolve, síndrome nefrítica, nefrótica, então o nefro vai conduzir, ou às vezes também quando a gente está pensando em pacientes que tiveram alguma agressão renal e vai para hemodiálise, por fatores clínicos isso. Essa é a condução feita pelo nefrologista. Do outro lado, quando a gente tem alguma alteração, por exemplo, uma lesão renal, um nódulo no rim, uma tumoração no rim, uma tumoração na bexiga, que tanto homem quanto mulher pode ter, cálculos renais, que tanto homem quanto mulheres podem ter, nessa situação, aí o mais indicado é o tratamento pelo urologista, que o urologista ele é um cirurgião, né? Então, a gente faz tanto, igual a gente estava falando aqui, para fazer cirurgia plástica, para fazer cirurgia vascular, para fazer urologia, a pessoa ela precisa fazer 2 anos de cirurgia geral para depois ela ir para a área de especialização. Então, o nefrologista, na verdade, ele faz uma especialização clínica, não cirúrgica. Então, na verdade, antes mesmo de você escolher a urologia, você precisa fazer a cirurgia geral? Sim. É isso? Isso. Igual a gente estava conversando nessa parte na faculdade, o que chamou a atenção. Então, assim, no primeiro momento eu sabia que eu queria fazer cirurgia. E durante a cirurgia geral, a gente roda em módulos de cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia plástica. Então, quando eu rodei no módulo da urologia, me chamou muito a atenção esse tipo de perfil de paciente, de tratamento, de efetividade, de, por exemplo, um cálculo renal que é extremamente doloroso, quando você trata, o quanto o paciente fica bem depois daquele tratamento. Então, essas coisas vão cativando a gente e foi uma das coisas. Mas eu fiz 2 anos de cirurgia geral e depois a gente faz 3 anos de urologia.